Bem-vindos a Tala Sacra, bem-vindos a esta mensagem coletiva que tenho então para vocês para o ano 2026. Vai ser uma leitura e uma experiência um pouco diferente que vamos fazer hoje. Vai ser demorada, é bem possível que venha a fazer em diversas partes, para não ser tão maçador, por assim dizer, porque isto aqui vai estar cheio de conteúdo e informações que possam vir a ser relevantes para vocês. Isto aqui é inspirado no que se chama a tiragem zodiacal. No entanto, eu utilizo como padrão de referência a roda da astrologia tropical para simbolizar os meses de cada ano. Então, por isso, vamos começar aqui deste lado, onde vamos ter então janeiro, fevereiro, março, abril, etc., até chegar então a dezembro. No centro temos o tema geral, que vai ser transmitido, e vai ser um pouco complexo, porque vou tentar então não só falar do tema geral, mas da possível energia para cada mês do ano, e depois então fazer como que uma leitura astrológica, fazer as mesmas bases da leitura astrológica, mas com as cartas do tarot. Isto é, vamos analisar os aspectos através dos elementos, como se interrelacionam, e depois poder estudar um pouco as casas. Então, as casas, vou utilizar o sentido tradicional, onde então vamos começar em Áries, primeira casa, aliás, se calhar devia ter rodado isto, mas pronto, vou começar daqui, que é já em janeiro, e depois então, para fazer a interpretação dos aspectos, vou utilizar então as casas astrológicas para poder identificar certos aspectos, a ver com carreira, com dinheiro, com talvez saúde, apesar da saúde não, não fazer parte diretamente de tipos de tiragens de tarot ou de astrologia. Bem, pode fazer, mas não se guiem só por isso. Claro que se têm problemas de saúde, não se guiem com este tipo de coisas esotéricas. Depende, né? Depende, porque às vezes simplesmente um conselho, uma parte terapêutica relacionada com este tipo de arte, de utilização, quer no tarot, quer na astrologia, serve em si como que uma terapia, como que aspectos psicológicos, como uma ferramenta psicológica que a pessoa pode utilizar a favor, claro. Mas se tiverem problemas mais graves de saúde e etc., então esta leitura não é para isso. Não é nesse sentido e não serve. É preciso procurar então um profissional específico dentro da área que tenha que ser. Por isso, esse são dos aspectos. Também só vou aprofundar na interpretação, mas vou utilizar também alguns oráculos para poder explicar, para podermos ver o tema geral dentro de carreira, dentro de dinheiro e relacionamentos. E aqui já vai ser um aspecto mais profundo em termos do caminho da alma, a relação kármica, o trabalho de sombra por fazer e o caminho de luz, que seria idealmente o caminho da nossa alma, o caminho da nossa elevação e iluminação na experiência humana. Humana em vista a experiência espiritual, obviamente. Com isso, obviamente, não se guiem apenas por aquilo que eu digo, observem também, sintam, abram a vossa intuição, a vossa mente, tentem interpretar por vocês alguns dos símbolos e coisas que vamos falar ao longo desta leitura. Vou tentar ser o mais breve possível, mas este tipo de leitura geralmente requer bastante aprofundamento e tarda o seu tempo. Eu já tardo muito tempo, como já devem ter visto nos meus vídeos, onde apenas 4 cartas, ou pronto, 4 cartas mais 4 complementares, muitas vezes já tarda mais de 1 hora a tentar interpretar. Aqui acho que vai ser um bocadinho mais rápido, porque não vai ser tanto no sentido da caminhada do herói ou da heroína, mas sim na possível energia que está contida em cada mês e como eventualmente isso pode ressoar com a pessoa e como utilizar isso a favor.
Quero agradecer por acompanharem aqui o canal e estas experiências que tenho vindo a fazer em termos do tarot. Claro que isto aqui é um tarot não tão convencional como muita gente utiliza. Eu não sou de artes adivinhatórias, sou de introspeção e exploração da psique. Claro que acaba por misturar um pouco, porque cada leitura é diferente e acaba por levar a várias interpretações, mas o objetivo é o autoconhecimento e o trabalhar em certos aspectos da psique para poder então ajudar a pessoa a reconhecer os arquétipos dominantes, onde é que pode ter alguns bloqueios e onde eventualmente possa ter que fazer o seu trabalho pessoal para libertar-se dessas mesmas tensões e energias. Pronto, então agradeço por acompanharem neste caminho. Este mês tive algumas novas pessoas a subscreverem ao canal. Estou muito agradecido e desejo as bem-vindas a todos. Então, que vou introduzindo cada vez mais conteúdo. Tenho estado mais baseado no baralho rúnico, pronto, com a cultura nórdica, a utilização das runas também para poder fazer as interpretações. Essa que é pronto, os meus favoritos, por assim dizer, mas sou um grande fã também de astronomia, de astrologia, tenho estado a aprofundar também no tema, mas mais no sentido da astrologia sideral astronómica, baseada no verdadeiro posicionamento dos astros. E então com isso também quero complementar as leituras com esse tipo de dados e informações, mas claro, é todo um trabalho, demora tempo, demora certas coisas e estou a tentar ainda, como o canal é relativamente recente, tentar ainda encontrar as fórmulas em como fazer os vídeos de forma a que tenham o conteúdo, mas também não sejam demasiado maçadores a longo prazo, né? Então pronto, então com isso vamos arrancar com esta leitura, é uma leitura então coletiva, respectiva ao ano 2026. Vamos então arrancar, não sei se posso arrancar já com o centro, com o tema geral desta leitura, pois esta leitura obviamente pode não ser com todos, vamos ver até que ponto ressoa com vocês, com as vossas vidas, ou se eventualmente haverá alguma outra mensagem que possa ser relevante. Mas logo à partida, o tema geral da leitura é um 10 de espadas e uma arcana maior, que é a morte. Não tenham medo da morte, ela apenas simboliza transmutação, transformação, o deixar ir de coisas que já não servem para poder permitir entrar numa nova fase. Para isso temos de deixar ir o velho para podermos aceitar o novo. E obviamente muitas vezes a pessoa sente como que morrer por dentro, ou uma tristeza profunda, porque muitas coisas se calhar que faziam parte da sua vida vão ter que ser libertadas, ter que ser transformadas. Daí talvez este 10 de espadas, que é uma carta pesada, sim. É uma carta que simboliza os finais tristes, os finais tristes, mas necessários, né? Porque muitas vezes nós nos apegamos a certas situações da vida. Essas coisas, pronto, nem sempre nos servem, podem servir por uns tempos, ou para uma certa lição, ou para uma certa experiência que nós temos na vida, mas eventualmente vamos ter que madurar, vamos ter que transcender além das dores ou dessas experiências que nós precisamos ter, né? Quer seja luto, quer seja apego, geralmente mais dentro desse tipo de situações. Não é só porque o 10 de espadas, pronto, não deixa de ser espadas, são aspectos mentais da pessoa. Agora, está simbolizando, inclusive neste baralho, que é o Star Brights, é um baralho muito interessante a ver mais com as constelações e a mitologia com uma certa mitologia que depois é adaptada aos conceitos do Rider-Waite-Smith, que é o tarot clássico que utilizamos.
geralmente, e então aqui já tem algumas palavras-chave que podem ajudar na interpretação e inclusive temos também associado a uma constelação que neste caso é a Hidra. E então a Hidra, pronto, já tem também o seu aspecto mitológico e a sua história, né? Foi vencida por Hércules e depois tem toda uma história, uma panóplia, né, dentro da mitologia, geralmente grega. Isto aqui já vem da antiguidade, já começou na Babilónia, tem alguma influência talvez egípcia, mas as bases clássicas que nós utilizamos geralmente vêm muito da mitologia grega e de como foi depois adaptada a certos conceitos que nos servem para guiar em termos de ética, moral e certas histórias que nós utilizamos para o nosso desenvolvimento. Então aí logo começamos logo o princípio e é normal, acho eu, porque estamos em termos de numerologia, já tenho vindo a falar disso, né? 2025 é um ano 9, então ano 9 simboliza o fecho de ciclos, o terminar com certas coisas, enquanto que o 2026 vai ser um ano 1, é um ano de novos começos. Agora, obviamente, isto nós não somos robôs, não é agora dia 31 de dezembro acabamos de fazer tudo o que devíamos fazer e dia 1 de janeiro já somos novas pessoas, todas renovadas, nova vida, nova energia e etc. Idealmente seria assim, agora a realidade não é assim que funciona. Muita gente ainda vai estar em transição, alguns se calhar já estão a notar os princípios de uma nova era ou de uma nova fase nas suas vidas, enquanto que outras pessoas ainda se calhar vão tardar meses ou até ao final do ano que vem ainda para conseguir plenamente libertar-se de certos aspectos que têm vindo a bloquear ou pronto, uma certa relutância na transformação. Cada pessoa trabalha ao seu ritmo, cada pessoa tem as suas experiências, então obviamente que em termos de numerologia e de astrologia e até mesmo do tarot, pode haver esse tema geral de transformação, obviamente, de transformação e de novos princípios, é um fecho de ciclos e o começo de um novo, mas claro que cada pessoa vai estar a experienciar isso ao seu ritmo, consoante a sua vida, e não é algo que possa ser diretamente predito, né? Não, como eu digo, não é dia 31 de dezembro, acaba tudo e dia 1 de janeiro já é tudo novo, nova vida, foi um reset. Não acredito nisso, não acredito e pronto, talvez aconteça com algumas pessoas, mas não vai ser standard, não vai ser geral. É algo que tarda o seu tempo, sobretudo certos aspectos mais pesados com quais a pessoa possa ter que lidar, tal como estava a dizer, isso aí do luto ou o apego. Há talvez ainda certas pessoas que têm dificuldades em tentar, pronto, em libertar-se daquilo que permite essa transformação. É preciso uma certa aceitação e, obviamente, quando estamos a lidar com situações em que estamos relutantes de libertar, de aceitar esse final, então dificilmente estamos a permitir essa morte, por assim dizer, que é a morte do ego, a morte daquilo que já não nos serve e está a impedir o nosso progresso e transformação. Então, o tema geral para 2026, pelo menos para quem esta mensagem está a ser direcionada, é para as pessoas que talvez tenham que ainda aprender a libertar-se de certas coisas que já não servem na sua vida. Nós lutamos por tentar às vezes mantê-las, mas só nos prejudica cada vez mais, só nos faz sentir cada vez piores. Isto, claro que o tema está aberto a muita coisa, pode ser um projeto, pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento. As pessoas podem lutar e dar tudo por tudo para que as coisas funcionem e muitas vezes as coisas não funcionam e não deveria ser a razão para que a pessoa se sinta mal. É porque simplesmente muitas vezes as coisas acontecem assim, seguem o seu curso, funcionam durante uns tempos e eventualmente a pessoa tem que deixar ir e permitir a mudança, permitir a transformação. E pronto, nós muitas vezes não queremos permitir
essa transformação, porque muitas vezes nem faz sentido, né? Uma pessoa passa anos e anos, for preciso, a lutar por algo e só está a prejudicá-la, só está a traumatizá-la a longo prazo. Agora, claro, há muita gente que consegue adaptar-se a isso e vive na sua própria miséria interna ou no seu trauma, pronto, arranjam mecanismos de defesa e de como lidar com isso. Ok, agora não quer dizer que estejam plenamente adaptados, porque pronto, há certos gatilhos que são como que bombas relógio. Se não é agora, pode ser mais tarde em que vai acontecer então alguma coisa em que pode disparar pronto, algo psicológico ou uma reviravolta completa na vida das pessoas que, pronto, que não têm vindo talvez a adaptar-se, porque tiveram que passar pela experiência, mas talvez andaram demasiado apegadas ou atadas a coisas, situações ou pessoas que já terminaram o seu curso. E então aqui vemos que a mensagem geral para 2026 parece ser ainda o libertar-se de tudo aquilo que tem que ser libertado para então permitir essa transição, essa transformação. Não é plenamente talvez um adeus, mas bem sim, é um adeus, mas é para permitir a pessoa mudar. Muitas vezes porque estamos apegados a uma imagem de nós próprios que já não funciona ou já não, pronto, já não é necessária para os próximos capítulos que a pessoa ainda tem por experienciar na sua vida. É aí que está esta história do desenvolver a sua narrativa. Isto aqui é muito subjetivo, o desenvolver a sua narrativa. A pessoa muitas vezes tem que jogar com o que tem internamente e as circunstâncias da vida, mas é ao ter esse autoconhecimento e ao analisar os seus próprios padrões ao longo da vida, que então as pequenas mudanças que a pessoa faz na sua vida é o que vai repercutir-se a longo prazo, né? Então uma pequena mudança hoje que parece insignificante é aquilo que pode vir a afetar daqui 3, 5, 10 anos na vida dessa pessoa. Mas por mais pequena que seja essa mudança, é necessária fazê-la, senão a pessoa nunca consegue soltar-se das amarras que aprendem nas ideologias ou indoctrinação do passado, no conformismo, nas mentes rígidas e pouco flexíveis, na falta de aprendizagem ou de abrir a mente. E então todos esses aspectos são coisas que nós ao longo da vida temos que repor em causa para permitir a nossa transformação e então deixar de nos identificar tanto com o nosso avatar ou com as nossas vidas ou circunstâncias, porque elas podem mudar relativamente rápidas, né? De um dia para o outro, quer através de uma doença, através de um choque, através de um acidente, ou pronto, por várias coisas que são profundas e nem sempre são felizes na vida das pessoas. Obviamente também podem ganhar o Euromilhões, né? Então, aí é algo feliz, mas essa felicidade também não está ganha, né? Porque tal como tenho vindo a falar que podemos atingir o fundo do poço, mas também as pessoas muitas vezes chegam ao topo da montanha e também não estão felizes. Então essa felicidade tem a ver também com a consciência e mentalidade da pessoa em lidar com qualquer circunstância da sua vida, quer tenha ou não tenha os recursos ou o bem-estar que deveria sentir. Ok, com isso vamos ver a possível energia então para janeiro. Temos outro 10, então realmente é outra conclusão que está a acontecer, mas esta aqui muito diferente, uma conclusão muito mais alegre, por assim dizer. O 10 de copas, tal como diz aqui, tem a ver com a completação. E então o 10 de copas é chegar... Pronto, um copas está associado mais com aspectos emocionais e espirituais, mas geralmente o 10 de copas está associado com aquela história do final dos contos de fadas, né? Tiveram que passar por certas dificuldades para chegar a um certo ponto das suas vidas, onde aqui sim podem experienciar a felicidade e parece algo retirado às vezes de um conto de fadas. Aquilo que uma pessoa pensava que nunca poderia atingir, realmente acaba por fazer parte da sua vida. E isto são coisas muito boas. Energia muito diferente deste 10 de espadas. Não se esqueçam que este aqui é a energia geral
para o ano 2026. E então que é todo um trabalho de deixar ir, de libertar-se e permitir a transformação. Aqui estamos a ver a energia de janeiro. Pode ser que muitos de vocês possam já estar a sentir uma certa completação, um certo bem-estar profundo que têm em vocês, mas é algo que é preciso ainda muita paciência. Talvez já estão a ter os primeiros indícios de desenvolvimento, mas é algo que é a longo prazo, é algo que é trabalhado, é algo que é desenvolvido, é algo que é cultivado e não é algo que simplesmente acontece uma vez e já está, né? É aí que se calhar em janeiro é um dos aspectos que há a ter em conta, porque mesmo que venham experienciar um certo bem-estar e boas situações, agora com o Natal, passagem de ano, começar um ano novo, uma energia nova, uma fase nova talvez nas vossas vidas, pode trazer muita alegria, mas pronto, é o que eu digo, a alegria é relativa, né? Tudo tem a ver com a nossa própria forma de lidar, a nossa mentalidade, a nossa gestão energética. Aí pronto, e há sempre altos e baixos na vida, é aí que a pessoa vai ter que ter uma certa paciência para tentar manter-se no meio, por assim dizer, das correntes, das flutuações. É um bocado como eu falo por vezes do o olho do ciclone, né? Pode haver uma grande tempestade, pode haver um ciclone e etc. Mas se a gente conseguisse estar no meio desse ciclone, é como se essa devastação terrível que o ciclone gera não nos estivesse a afetar. E a nível psicológico é um bocado assim que acontece quando nós estamos a experienciar situações difíceis na vida. É tentarmos centrar-nos, enraizar-nos, libertar-nos desses conceitos para então podermos encontrar o meio desse ciclone que estamos a experienciar nas nossas vidas, pois é aí que nós conseguimos enfrentar melhor a adversidade sem nos vermos identificados com os pesares que as situações negativas originam, né? E então aqui realmente está uma completação e é algo que talvez vocês ganhem consciência que é um trabalho que tarda tempo, é preciso semear as sementes da alegria, da gratidão, do amor, do bem-estar e continuar a cultivar isso a longo prazo para então poderem ter essa colheita. Mas pronto, agora em janeiro é talvez ainda uma altura de preparação, né? Onde muitas vezes não estamos diretamente a experienciar tudo aquilo que a gente gostaria, mas se calhar já estamos a sentir esse final e onde é que eventualmente possa estar a levar. Para fevereiro temos o 2 de espadas, então novamente algo mental, e o 2 de espadas com 5 de copas. Então atenção, por um lado temos o 2 de espadas que marca mais a decisão. O 2 de espadas tem a ver com fazer escolhas na nossa vida, estarmos por vezes divididos entre uma coisa ou outra e às vezes a gente nem sempre sabe como lidar com a situação ou o que decidir, né? E a decisão, inclusive, pode tornar-se mais complicada consoante o nosso estado de espírito. E aqui realmente estamos a ver que temos aqui a carta do luto. Temos a 5 de copas, também não é só do luto, mas da tristeza. Pois aqui temos o rio de lágrimas, como se chama, mas o problema muitas vezes não é só aquilo que nos está a acontecer. É nós estarmos demasiado concentrados naquilo que perdemos. E então se calhar é um bocado o tema associado já ao tema geral, onde realmente acho que janeiro vai ser se calhar mais um mês de esperança, onde a pessoa pode estar a ver, onde pode encontrar a sua completação, o sentir-se bem, o sentir-se grata pela vida, e é um trabalho que é algo que é feito a longo prazo, mas em fevereiro pode haver já uma certa complicação, uma certa dúvida e divisão, porque a pessoa vai estar mais concentrada naquilo que pode vir a perder do que daquilo que já tem ou que pode vir a ganhar.
né? É aí essas dúvidas que muitas vezes, ou expectativas que fazemos, que vêm complicar a nossa vida, porque as coisas parecem todas muito simples até que estamos a vivê-las, né? E quando as estamos a vivê-las e temos que libertar, pronto, a gente na nossa cabeça fazemos o plano todo e depois quando estamos a passar pelo meio do deserto é quando vemos os sacrifícios todos que são necessários fazer, o que temos que deixar ir, a transição que é necessária, todo o trabalho a longo prazo e a paciência que é necessário ter para poder resolver alguma coisa às vezes nas nossas vidas, né? E é aí que a pessoa às vezes sente-se dividida e dominada pelos seus pensamentos e sensações negativas, mas geralmente está associado com o nosso foco. Há coisas inevitáveis, né? A pessoa assim vai estar demasiado focada naquilo que lhe faz mal em vez de ser aquilo que lhe faz bem. E não é que faça mal ou faça bem, às vezes que é, tal como estava a falar aqui, como esta energia um bocado do luto e da perca, talvez, é inevitável quando se calhar perdemos alguém, estarmos tristes, né? Não é acordarmos um dia e não está tudo bem. Está tudo bem? Não é bem assim. A pessoa se calhar vai passar semanas ou meses ainda a processar essas emoções, esse luto, essas etapas. E aqui não quer dizer que seja propriamente luto, isto é, claro, é carta associada mais, pronto, com a tristeza. Agora, o luto é um dos exemplos mais profundos da experiência humana, onde realmente temos que aprender a processar essas emoções, esses sentimentos, e podemos nos libertar daquilo que, pronto, não nos está a servir, porque a gente muitas vezes estamos concentrados naquilo que já não temos, naquilo que perdemos, um ente querido, um relacionamento, um trabalho, um bem-estar, por assim dizer, que a pessoa possa ter vindo a experienciar, e tudo isso, tudo o que tem um princípio acaba por ter um fim, e então é aí que está o nosso trabalho em desenvolver o desapego. Já estou a ver que a mensagem geral desta leitura tem muito a ver com o desapego, e calha bem, em ter, tal como estava a dizer, em termos de numerologia, como é um ano 1, é natural que a gente, para podermos continuar a desenvolvermos dentro do próximo ciclo que se está a iniciar, é preciso terminar com certas coisas que faziam parte do ciclo anterior. Agora, se calhar há algumas coisas que vão seguir em frente, vão acompanhar e que se calhar, pronto, e que vão durar ainda se calhar vários ciclos, mas há outras coisas que já não servem, e então é nosso trabalho de poder discernir entre isso e poder libertar-nos. Agarrar, tal como agarrar nessas espadas e, através das nossas decisões, cortar aquilo que já não nos serve. E pronto, é mais fácil dito do que feito, né? É todo um processo, mas acho que já a partir de fevereiro, e ainda por cima como em fevereiro vai já ser uma nova época de eclipses, pode vir a haver grandes transformações internas a iniciar-se, que vão se prolongar depois ao longo de 6 meses. Já vai, os próximos eclipses agora de fevereiro já são como que um eco ou conclusão do desenvolvimento que já tem vindo a haver desde setembro passado, onde em setembro passado fechou-se alguns aspectos que tinham sido feitos em março e novos começaram para poder ajudar no desenvolvimento e aprofundamento de algo mais profundo na vida das pessoas. E agora em fevereiro pode vir à tona então certos aspectos onde se calhar a pessoa já pensava que tinha ultrapassado, já tinha lidado, já tinha resolvido, e inevitavelmente há grandes possibilidades de essas coisas desconfortáveis virem então à tona. E isso vai levar a pessoa a ter que fazer uma certa decisão, e parte dessa decisão vai ser ver qual é que é o seu foco. Agora, pronto, isto é um bocado complicado, esta parte aqui em fevereiro, mas depois já veremos então o que é que possa vir a ser na vida de cada um. Mas logo aqui começa bem em janeiro e aqui já vem um bocadinho abaixo, um bocadinho bastante, porque bastante bem. O pior é que este 5 de copas, além disso, não quer dizer que seja das piores cartas do tarot, né? Isto aqui simplesmente é uma carta muito triste, mas está associada com o primeiro decano de Escorpião,
que faz parte da leitura geral também. Então, se calhar que em fevereiro é quando muita gente vai começar, se calhar, a ganhar consciência daquilo que tem que libertar, daquilo que é necessário transformar. E é normal ter uma certa relutância, não querer deixar ir, não querer desapegar-se de certas coisas que já não vão fazer parte, ou não deveriam fazer parte do próximo ciclo. Claro que podem fazer parte na mesma do próximo ciclo, mas vão fazer parte no sentido de sofrimento dentro da vida da pessoa. Porque a pessoa possivelmente vai passar o seu tempo a viver na nostalgia de como as coisas eram, ou como poderiam ter sido, ou como não sei o que mais, e isso acaba por ser uma fonte de sofrimento e de desvio e distração dentro da vida da pessoa, porque ela não está depois a concentrar a sua energia naquilo que deveria fazer, mas sim naquilo que já passou, naquilo que já fez parte do outro ciclo, né? Chegamos então a março, e março já temos aqui umas energias um bocadinho mais positivas. Temos então o 8 de paus junto com o as de copas. Então isto aqui é muito bom porque em março parece que as coisas vão começar a andar um pouco mais rápidas. Claro que em março já vamos estar à beira da primavera, vai-se dar então o equinócio vernal, já vai ser uma época de regeneração, de renovação, de tanto nós como a natureza vai começar a despertar e naturalmente as pessoas têm tendência a sentir-se um pouco mais alegres. Temos um pouco mais tempo de luz também e então tudo isso acaba por afetar muito psicologicamente. O 8 de paus é uma carta associada com a vitória e com as coisas por vezes acontecerem mais rápidas do que aquilo que nós estávamos à espera. Pode também ser visto um pouco como, eu não utilizo tanto esse termo, mas pode ser visto como uma carta a ver com a comunicação, mas eu vejo mais nesta carta o sentido de uma certa rapidez e com vista uma certa vitória nas vossas vidas. E essa vitória pode ser a conquista emocional. Porque aqui este as de copas normalmente simboliza um novo princípio, pode ser emocional ou espiritual, tem a ver com uma conexão mais profunda com as nossas emoções ou algo espiritual que possa existir nas nossas vidas, e então talvez que seja exatamente a solução, ou parte da solução encontrada ao lidar com certas situações difíceis daqui de fevereiro. Porque tal como vimos, talvez que em fevereiro vai haver certas decisões a fazer e há muito foco naquilo que se perdeu ou na tristeza, enquanto que em março já é uma certa libertação dessa energia, as coisas já andarem muito mais rápidas num sentido de renovação emocional e espiritual que possa existir nas vossas vidas. Então, acho que até agora, pronto, acho que o mês de fevereiro vai ser mais desafiante, talvez, em termos de escolhas, em termos mentais e emocionais, mas em março acho que já vão talvez ter alguns indícios que já possam ajudar a ultrapassar essas dificuldades e vai haver uma renovação energética a acontecer relativamente rápida. É como que ter uma rápida recuperação depois de uma época menos boa nas nossas vidas, né? Não é algo que dura para sempre, é tudo transitório, tem altos e baixos, e aquilo que a pessoa se calhar pensava que ia durar meses ou anos ou coisas assim, não, de repente parece que em março já é libertado, já é transformado e traz de novo uma certa esperança e como que uma renovação, um novo princípio a nível emocional e ou espiritual. Para abril temos o 3 de paus junto com o sol. Então a carta mais positiva do tarot está aqui presente para então abril. E temos o 3 de paus que tem a ver com uma certa expansão. Então pode ser que aqui em abril já a pessoa ganhou uma nova perspectiva na vida, já conseguiu libertar-se um pouco de certas coisas que estavam a aprender e voltar um pouco a essa energia não só da esperança, mas talvez daquilo que tem que ter paciência a ter que desenvolver a longo prazo. Aqui é realmente sentir uma nova renovação mais positiva
na vida, ter uma abordagem talvez um pouco mais criativa e com isso estar abertos a querer explorar novas vertentes da vida, novas coisas que possam ajudar, quer seja um novo trabalho, um novo relacionamento, um novo investimento, pode ser que tenham alguma ideia para poderem também aplicar isso e vai trazer muita esperança, muita alegria, muito bem-estar nas vossas vidas. Aqui para abril é um mês muito positivo, mas obviamente a gente não pode querer só o positivo, é preciso passar pela experiência que vai construir esta felicidade e esta visão, por assim dizer, que o 3 de paus tem a ver um bocado com porque tem a ver com a exploração. Então é preciso ter uma certa visão para poder ser como que pioneiros dentro das nossas ideias ou daquilo que queremos desenvolver. O 3 de paus no geral é uma carta de pioneirismo e de investimentos que temos a fazer nas nossas vidas, para onde vai a nossa atenção, a nossa energia e como aplicamos isso a favor para poder desenvolver algo interessante nas nossas vidas. E parece que é realmente algo muito positivo, um grande bem-estar, finalmente um raio de sol, o vosso lugar ao sol a ser pronunciado nas vossas vidas. Há muita pureza, há muita, talvez, inocência, uma ligação, talvez, à criança interior. E aqui os girassóis, lá está o girassol segue o curso do sol, né? O girassol está sempre virado para o lado do sol, por isso que a gente chama de girassol, né? Porque o girassol não está a olhar para aquilo que perdeu ou para a lua ou para o mal, né? Para certos aspectos, não, vai estar a olhar para o sol. E então acho que essa é parte da nossa lição, em não se concentrar tanto nos aspectos negativos, mas tentar discernir e escolher o que é bom para as nossas vidas para podermos então apostar no aspecto positivo. Tenham um certo cuidado para não desenvolver uma toxicidade positiva, não sei se já ouviram falar disso, né? Porque as pessoas pensam, não, se é positivo, não é tóxico, né? Não, é quando as pessoas põem aqueles óculos cor-de-rosa, estão a ver, e é tudo bonito, é tudo bom, e só querem ver o bem nas pessoas e nas situações, e etc. E então não estão a aceitar a realidade tal como é. Obviamente isso é um mecanismo de defesa e de adaptação que nós desenvolvemos muitas vezes na vida, mas que não é a realidade e mais tarde ou mais cedo a pessoa vai sair prejudicada dessa história. É tal como saber que alguém talvez não seja das pessoas mais fiáveis, né? E mesmo assim vai-lhe estar a dar a mão, vai-lhe estar a dar o apoio, vai estar a fazer tudo por essa pessoa e mais tarde ou mais cedo vai ser atraiçoada ou vai acontecer algum problema com essa pessoa, né? E é aí que muitas vezes as pessoas abrem os olhos e depois ficam a pensar, durante anos e anos fiz isto e aquilo e aquilo, e depois lá está a ter justificações, né? Do seu sofrimento. Porque muitas vezes sacrificaram-se tanto por pessoas que era opcional, que não vale a pena. E hoje em dia cá há muito um bocado que essa luta entre os empatas e os narcisistas é um bocado difícil de poder identificar esses extremos para podermos encontrar um equilíbrio internamente e ser mais assertivos nos nossos relacionamentos. E muitas vezes porque nós somos educados a agradar a tudo e a todos e apesar de não sabermos por vezes como enfrentar certos conflitos. Mas no geral aqui em Abril temos uma energia muito, muito positiva, obviamente que faz parte da aprendizagem que já tem vindo a desenvolver dentro da vida de cada um e dentro destas energias então possíveis. Já chegamos então aqui, o primeiro trimestre, aqui em fevereiro, aqui é assim um bocadinho mais complicado. O trimestre, na verdade, temos aqui o inverno, né? Então começa agora em dezembro, janeiro, fevereiro, até março, né? Estamos ainda a passar os meses de inverno. Há esperanças para uma renovação, mas ainda há coisas que libertar e há escolhas por fazer para poder então cortar com coisas que já não nos servem. E aqui quando entramos então na primavera já vai haver começa logo ao princípio com
oportunidades, com uma vontade de expansão, com a felicidade, porque talvez a pessoa aí já está mais concentrada naquilo que lhe serve e não naquilo que não lhe serve. Obviamente não é só dizer aquilo que não serve e uma pessoa corta, né? É como estava a dizer, se há luto, se há percas, se há situações difíceis e tristes que a pessoa tem que enfrentar, vai ter que processar essas emoções e pronto, e pode tardar semanas, pode tardar meses. Mas aqui vemos que num mês praticamente já vai haver uma certa libertação, uma certa oportunidade de renovação e purificação dentro da vida da pessoa, para chegar a abril e já estar como que novas ideias ou novos projetos para querer desenvolver. Um aspecto mais criativo, mais ligado à criança interior e à positividade do Sol, para também poder ajudar a ver a vida com mais claridade e não tão ofuscada, né, por este inverno que muitas vezes acontece internamente, né? Mas que nos obriga a ter que lidar com situações difíceis e emoções difíceis. Daqui então, abril, maio, chegamos a maio, temos um 8 de copas com um 8 de copas. Vejam lá isto. Isto aqui então é o culminar de uma situação onde a pessoa tem que deixar ir algo que já não lhe estava a servir. Eu acho que aqui em fevereiro muita gente vai levar assim uma chapada bem forte na sua vida para poder acordar, para poder aprender. E quando tiveres 2 meses de adaptação e de libertação, talvez em relação a essa aprendizagem, é aquilo que vai levar então a pessoa a poder então libertar-se daquilo que já não serve. Tem várias opções na vida, mas a pessoa que vai fazer é seguir com o seu caminho. Vai pegar naquilo que lhe serve da sua experiência e da situação e vai virar costas e seguir em frente. Pelo menos é o conselho que está aqui para maio. Né? O 8 copas, dupla confirmação. 8 copas do Starbright, do baralho Starbright e aqui do clássico Rider-Waite, onde realmente está aqui um virar costas a uma situação qualquer que já não serve nas vossas vidas. Então aqui abril realmente é um culminar de uma situação e além disso o 8 de copas no Rider-Waite é a única carta do tarot que contém um eclipse. Então o eclipse simboliza, lá está, grandes transformações internas na vida da pessoa e podem ter estado se calhar relutantes ao longo de 2025 e aqui ainda no princípio do ano 2026, mas eventualmente vai haver então um deixar ir, uma libertação necessária aqui dentro, no mês de abril, para então permitir uma próxima etapa. Acho que isso já tem vindo a construir, né, ao longo dos tempos, mas pronto, agora cada um adapte à sua vida como possa estar a acontecer. Para junho, temos o 4 de paus com o 8 de pentáculos, ou 8 de ouros. Então, o 4 de paus é uma carta muito boa, tal como vemos aqui está escrito celebração. O 4 de paus está associado com novos contratos, pode ter a ver com casamentos, mas geralmente já no sentido tradicional do Rider-Waite, o 4 de paus é uma carta associada com os números 1111. Pronto, porque o 4 normalmente está disposto como 4 varas. E essas 4 varas fazem como se fosse o 1111, que é pronto, dentro da numerologia é um número a ver com a manifestação. Temos geralmente os números mestres, que é 11, 22, 33, e então o número 11 é o que simboliza a energia divina feminina e a sua capacidade de manifestação. Agora, o 4 de paus em si é um novo princípio, são novos contratos, novos encontros, pode ser um casamento,
Pronto, agora vejam o que é que isso aí possa depois ser relativo nas vossas vidas, agora para o mês de maio. E é realmente a ver com um trabalho que já têm vindo a desenvolver e que agora está a chegar ao seu final. Então aqui tem a ver talvez com uma certa completação que possam estar a realizar nas vossas vidas. Estão a acabar já com uma certa etapa da vossa vida, ainda há certos... Pronto, já estão a terminar, né? Ainda não está acabado, mas estão para terminar com isso, e vai marcar o princípio de uma nova etapa. É uma celebração, como que um recomeçar também de novo com novas pessoas ou novos contratos, novos objetivos para poder desenvolver pela frente. Em julho temos uma arcana maior, aliás até não tenho estado aqui a tomar atenção a isso, mas pronto, mas até agora é a primeira, além daqui da carta da morte, dentro da leitura geral, que é a carta da arcana maior associada com a energia de Escorpião. Temos aqui então outra arcana maior, que é a Lua. E então a Lua, pronto, está associado com a energia de Peixes, mas nem sempre simboliza a ilusão. Aqui a ilusão é um dos termos, uma das descrições que temos em relação à Lua, porque muitas vezes se a gente vê a Lua, é porque naturalmente está de noite. Então, se está de noite, a gente muitas vezes não vemos as coisas claras como elas realmente são. Temos tendência a guiar-nos mais pela forma das sombras do que propriamente o que a coisa é. Então, esta carta da Lua está muito associada com a alegoria da caverna de Platão, em que nós deduzimos certas coisas e pensamos certas coisas, apesar de não estar a vê-las claramente. Apenas estamos a ver a sua sombra ou aquilo que nos parece ser. E então, a energia da Lua geralmente convida-nos a termos uma abordagem mais intuitiva e não tão lógica em relação às nossas vidas ou a uma certa situação. É uma etapa onde está um bocado em luta, como que o lobo e o cão, né? E então o lobo é a nossa parte selvagem que quer ser livre e fazer o que quer e bem lhe apetece, enquanto que o cão é aquela parte mais disciplinada, domesticada e fiel e leal a certos princípios. E muitas vezes estamos em conflito um bocado com isso, mas faz parte, lá está, da lagosta, da transformação necessária que uma pessoa tem. Porque a lagosta, não sei se conhecem essa história, né? Em que ela não para de crescer, chega a uma altura onde está muito desconfortável, porque a casca não cresce, mas ela cresce dentro da casca e então fica desconfortável, né? E lá está, as pessoas normalmente quando se sentem desconfortáveis, sentem-se mal, vão ao médico, ou tomam comprimidos, ou tomam outras coisas, ou álcool, ou drogas, ou fazem tudo e mais alguma coisa para poder distrair-se desse mal-estar. É natural, mas é preciso parar e integrar essa experiência para poder permitir transformar-se. E no caso da lagosta, ou até mesmo do caranguejo, tem que deixar ir a sua velha casca, a sua velha armadura, para então poder renascer. E aqui realmente combina muito bem, porque ainda por cima, lá está, caranguejo. Eu fiz já de propósito porque já geralmente, bem, apesar de eu estar dentro da astrologia sideral astronómica, né, então ainda há essa transição entre caranguejo e gêmeos, né, aqui em julho. Mas já talvez estejam a sentir a influência, né, de caranguejo, que é exatamente isso. É algo mais sentido, não é algo tão lógico, é algo mais sentido emocionalmente e nas sensações da pessoa, e vai ter muito a ver com o tema do deixar ir a velha armadura para poder criar uma nova casca, uma nova etapa. Mas para isso a pessoa tem que estar consciente de como as suas partes selvagens internamente e a sua parte mais domesticada estão em conflito, e é com isso que a pessoa tem que fluir em conjunto, né? Porque senão uma pessoa vai só tentar fazer o aspecto lógico ou racional, vai estar a apegar-se àquilo que era ou àquilo que pensa ser, tipo, aqui estou bem. Não está bem? Não, ainda, isto é um 4 de ouros, ainda há muito caminho pela frente. Não é porque a pessoa teve aqui uma lefada de ar fresco ou uma situação
um bocado mais boa na sua vida, que quer dizer que já está. Não, isto aqui é uma etapa transitória e muitas vezes aquilo a que estamos apegados é exatamente aquilo que nos está a impedir de poder progredir na vida. E então é preciso seguir intuitivamente, às vezes, os indícios que a vida nos vai dando para podermos permitir essa transformação. Então aqui em julho temos aqui uma transformação bastante profunda, acho, a acontecer, não só por ser uma arcana maior aqui da Lua, mas lá está, faz parte do tema geral do deixar ir. A pessoa pode ficar onde está, pode continuar a fazer as mesmas coisas que sempre fez, mas nada vai mudar. E ao fazer essa tal pequena mudança ou pequena transição na sua vida, que vai poder então sentir uma mudança na sua vida, nem que seja a longo prazo. Agora, claro, se a pessoa está desconfortável, tem que ver até que ponto está apegada à sua casca, à sua armadura, aquilo que a acompanhou durante tantos anos e que agora muitos de nós estamos a ser chamados à atenção em ter que libertar-nos. É um processo complicado porque significa que a pessoa vai ter que lidar com as suas vulnerabilidades. E no mundo de hoje em dia a gente vê isso como uma demonstração de fraqueza, muitas vezes, né? Uma pessoa que é vulnerável, ou que é demasiado feminina, ou que é demasiado empática, né? É visto como um sinal de fraqueza, porque nós temos de ser fortes e rijos e prontos para a guerra e ativos e isto e aquilo, pronto, e na verdade temos que equilibrar ambas essas energias, esse tal yin e yang, né, as energias do yin e yang, para podermos ter vidas mais plenas. Então não é um é melhor que o outro, é complementar. E então aqui realmente a energia de caranguejo é o que nos chama um bocadinho a atenção nesse sentido, em ouvir as nossas sensações, as nossas emoções, confiar na nossa intuição e ver até que ponto certas coisas a que estamos apegados e que parecem lógicas, afinal nos está em grande parte a prejudicar. É difícil em deixar ir porque muitas vezes a pessoa trabalha anos e anos para poder libertar-se de certas energias, de ter na sua vida certas coisas e afinal muitas vezes está a criar uma jaula dourada que aprende e que não a deixa desenvolver para complementar, para chegar realmente ao seu desenvolvimento mais profundo de quem ela é realmente. E então aqui em julho temos então parte do processo de ter que libertar essa armadura e ter que confrontar-nos com os nossos aspectos mais vulneráveis, que é o que muita gente não vai querer fazer, essa tal relutância, e quanto mais o fazemos, mais então vamos sofrer e vamos cair nesta energia do 10 de espadas. Aqui já estamos a notar muito como é que... Porque lá está, isto tem altos e baixos, já temos visto aqui, houve aqui um baixo, acho que o mais baixo foi mesmo aqui em fevereiro, na verdade, porque de resto está aqui muita esperança, está muito desenvolvimento, aqui já está mais trabalho a desenvolver e acabar, mas aqui em julho realmente é talvez a pessoa ganhar consciência daquilo que tem que libertar da sua vida e a velha casca, a velha armadura já não nos serve. E aí é que é preciso deixar ir, né? Como aquela camisola que a gente gostou tanto e andámos anos e anos a vesti-la, né? Se calhar já está rota, já está estragada, já está deslavada, já se calhar nem serve e a pessoa tem na mesma ali guardada dentro do armário a ocupar espaço. E pronto, isto é um pequeno exemplo, né? Mas é uma das coisas que faz parte desta experiência, porque afeta a nível emocional na pessoa, vai ter que fazer escolhas e vai ter que aprender a libertar-se de coisas que já não a servem. Aqui em agosto, então, temos um 4 de copas e um rei de paus. Então isto no geral é muito bom, só o 4 de copas é que é mais no sentido de ter medo de perder oportunidades. É estar demasiado concentrados novamente naquilo que foi perdido e não tanto naquilo que tem atualmente. E ainda por cima, vejam que isto aqui está associado, lá está, com caranguejos e com a lua. Novamente, então,
acho que julho e agosto vão estar interligadas, as energias vão estar interligadas. Não só através desta experiência que estava aqui a falar, né, de ter mais intuição em libertar-se daquilo que serviu e já não serve, essa tal armadura ou casca que a pessoa desenvolveu, e em agosto vai continuar esse mesmo tema em desenvolvimento, porque a pessoa vai ter medo. Pronto, não sabe, né? Então, mas vou deixar a minha casca para trás e agora, né? Vai formar uma nova casca, mas o que é que vai sair daqui? Aí, aqui parece que realmente é tomar liderança pela sua vida. O rei de paus é o líder nato, e está dentro da energia, pronto, do mês de agosto. E então acho que vai haver muito desenvolvimento em que quando a pessoa finalmente vai poder libertar-se e deixar ir essa velha armadura que já não serve, é quando vai poder não só criar uma nova casca, como vai aprender melhor como governar a sua vida, como desenvolver certos aspectos de liderança e capacidades dentro da sua vida. É tentar equilibrar esses tais aspectos mais emocionais com os aspectos mais lógicos, mas seguindo com a sua paixão, não é com o sentido do domínio, mas sim de conquistar a si próprios, em termos de enfrentar emoções difíceis e ter que deixar ir certas coisas ou situações que já não servem na vida. Então, pronto, isto está muito bom. Tudo onde há uma certa dificuldade acaba-se depois por tentar ser equilibrada com uma nova situação, e neste caso realmente estava-vos a tentar chamar a atenção para ganhar controle nas vossas vidas. A vida está, pronto, as rédeas das nossas vidas estão nas nossas mãos. Agora, muitas vezes, nós nos deixamos levar e condicionar pelos nossos apegos, por coisas, pronto, pela identidade que nós desenvolvemos ao longo dos anos, porque é a nossa casca, é aquilo que conhecemos, é natural, tem a ver com o nosso ego, com o nosso avatar, e quando estamos num processo de transição e de transformação, a pessoa não sabe bem o que fazer, porque tem que passar pela noite negra da alma, tem que dissolver parte do seu ego para poder criar uma nova versão de si própria, preferencialmente mais autêntica, né? E todo este processo está aqui a acontecer, onde é preciso libertar-se então dessa tal casca para permitir então tomar rédeas na sua vida. Não é algo que alguém possa fazer por nós, mas sim ganhar consciência que está nas nossas mãos, de poder então adaptar-nos e transformar-nos, por mais que nos custe, porque é algo necessário. Então, em setembro, temos um 5 de espadas e o julgamento, outra arcana maior. Então, acho que em setembro, que é um mês geralmente já a começar a ver com a colheita, né? Talvez que então em setembro já estejam a sentir parte desta energia de janeiro, que talvez seja, lá está, um princípio onde vão semear certas sementes para poder desenvolver. Se calhar então em setembro já estejam a experienciar parte dessa colheita, parte daquilo que possa estar a vir. No entanto, em setembro temos aqui uma energia de conflito. Pode haver diferenças de interesses, conflitos de interesses, ou certas... pronto, sim, de espadas no geral tem a ver com o conflito. Aliás, está aqui escrito conflito. Exatamente. Nem estava a olhar para lá, mas é isso mesmo. Agora, a diferença no 5 de espadas é que geralmente já passámos por certas experiências no passado onde tivemos que lidar com situações similares, e apesar de ser um conflito, hoje em dia a pessoa já sabe como lidar melhor com isso. Preferencialmente, né? Não quer dizer que isso seja para toda a gente. Há situações novas, há situações que a pessoa já não tem paciência e facilmente pode arrebentar e a dizer o que bem quer e bem, pronto, o que lhe vai na alma, né? O que lhe vai no coração, e isso gera ainda mais conflitos. Enquanto que aqui, pronto, ainda precisa estar associado com o julgamento. E então é chegar a um culminar, né, de uma situação onde já não é, a pessoa já não quer permitir mais isso na sua vida. Então acredito que aqui dentro desta energia de setembro
possa haver um certo conflito, e esse conflito vai levar a pessoa a finalmente ouvir o seu chamado, porque o julgamento igualmente está associado com aqui o anjo Gabriel a tocar a corneta, e os mortos despertam e seguem com o seu chamado, com o seu objetivo. E então aqui acho que tem sido toda uma preparação ao longo do ano para a pessoa chegar, pronto, conseguir dissolver a sua casca e tomar liderança da sua vida, para então em setembro ter que enfrentar certos conflitos, porque a pessoa já vai estar alinhada com algo mais profundo, talvez com o seu chamado, e não ligar tanto aquilo que outras pessoas possam dizer ou pensar, mas sim seguir com algo que sinta ser um propósito mais profundo na sua vida. É isso que o julgamento geralmente nos convida, porque o julgamento não é só nós julgarmos a nós ou aos demais. O julgamento tem a ver com o juízo final, e quem vai participar nesse juízo final, né? E o juízo final é feito com as nossas decisões a cada dia. Não é só quando as coisas não nos convêm ou nos convêm, né? Quando acontecem certas situações, temos que ser íntegros nos valores que nós defendemos e nas coisas que defendemos. E é isso que muitas vezes gera conflitos, porque às vezes as pessoas, para agradar aos outros, não dizem aquilo que pensam e arrastam durante anos e anos e isso tudo, e o dia que a pessoa volta a si própria e farta-se de ter que se enganar a si mesma, por assim dizer, porque criou essa casca, tem sido um mecanismo de defesa muitas vezes, né? Que nós desenvolvemos na vida para podermos adaptar-nos à sociedade, ao trabalho, aos relacionamentos, etc. E muitas vezes as pessoas põem quem elas são realmente de parte e depois já nem se lembram quem é que elas são, porque estão a viver para a casca, para a casca e não para quem elas são realmente internamente. E acho que isso está a acontecer muito no mundo hoje em dia, porque vivemos muito à superfície da realidade. E é tudo uma questão de aparências e de estímulos, de sobre-estímulos, basicamente, que estamos a experienciar no dia a dia, e as pessoas então dificilmente conseguem ir a partes mais profundas de si próprias. E este ano acho que vai ser realmente um convite a poder fazer essa tal introspeção e mergulho mais profundamente dentro de si, para então poder libertar-se dos condicionamentos e das falsas crenças que muitas vezes temos em nós e na nossa psique, e permitir então uma transição, uma transformação. E naturalmente vai levar a conflitos, porque uma pessoa, quando muda de mentalidade e a consciência de grupo continua ainda obsoleta ou noutros conceitos, há essa tendência em gerar conflito, porque muita gente não vai perceber essa transição, né? Ou essa mentalidade. Mas é natural e é o que vai levar às vezes a pessoa a acabar por ter que se isolar ou ter que se afastar de certas pessoas, grupos ou situações, porque já não vibra, já não vibra energeticamente com esse tipo de pessoas e situações, né? E depois vai inclusive ficar a pensar como é que já não fez isso há mais anos, ou coisas assim, porque é uma questão de adaptação, habituação, e tem uma parte de conformismo, mas isso tudo tem uma parte física dentro da nossa mente, né? Por causa da neurologia, os padrões mentais, como eles se organizam, e então depois de estarem formados e solidificados, é muito mais complicado de estar a mudar os nossos padrões, apesar de termos essa plasticidade presente, mas pronto, preferimos aquilo a que estamos habituados do que fazer algo novo que possa vir a ser melhor. Sobretudo não é que muitas vezes nem sabe se vai ser melhor ou pior, né? Então as pessoas deixa estar aqui quietinho que nem vão me descer e pronto, e ficam assim uma vida presos a sonhos e coisas que nem sequer são os seus, e naturalmente vivem como que inacabados, insatisfeitos,
porque sentem que algo mais profundo podia ter desenvolvido e os nossos mecanismos de adaptação e de defesa nunca permitiram, porque a pessoa também nunca se permitiu libertar-se das suas zonas de conforto ou dessas ideologias que acabam por ser a nossa própria jaula dourada. Com isso chegamos então a outubro, onde temos um As de Copas e um 7 de Espadas. Então há um novo princípio emocional ou espiritual, tal como aqui. Tínhamos aqui então o As de Copas e novamente temos aqui então o As de Copas. Está associado com a criação, mas está muito associado com o nosso aspecto emocional e espiritual. É um novo princípio nesse sentido. Mas atenção, porque temos aqui o 7 de Espadas. E o 7 de Espadas está associado não só com uma certa estratégia, que às vezes é preciso ter uma certa estratégia para poder desenvolver as nossas ideias, mas pode haver uma certa sabotagem por causa das nossas emoções, né? Nós pensamos numa coisa, sentimos certas coisas e depois tentamos raciocinar sobre elas e quando vamos a ver estamos a fazer autossabotagem, porque afinal está muito associado com a ilusão, tal como tínhamos visto aqui a energia da Lua. Pode haver uma certa ilusão porque a pessoa tem que estar ligada com a sua intuição e às vezes nós desconectamos da nossa intuição ao tentarmos racionalizar essa mesma intuição. E acaba por complicar um bocadinho as coisas, porque naturalmente queremos talvez experienciar coisas novas, dar novos, para desenvolver novos princípios ligados com as emoções, com a espiritualidade nas nossas vidas, mas nem sempre, como não estamos adaptados, né? Sobretudo uma pessoa que viveu anos e anos dentro dessa tal casca, dessa ideologia que pensava do conformismo, da adaptação, dos mecanismos de defesa e da adaptação em relação à sociedade e à vida, quando quer fazer uma mudança na sua vida, não só vai gerar conflitos, como pode gerar alguma autossabotagem, porque a pessoa não está habituada a viver isso, a fazer isso, né? É natural. Agora não se podem também derrubar a si próprios ou impedir essa transição, porque é natural que a pessoa não tem a experiência, não é todos os dias que nós temos que fechar com certos ciclos e com certas situações que dominam a nossa vida, né? Isso aí são coisas periódicas que acontecem talvez cada 9 anos, cada 18 anos. Há pessoas que, calhar, pode acontecer mais vezes, mas no geral os ciclos são entre 9 a 18 anos, né? E é aí que a pessoa tem que ter em consideração que não sabe tudo. Não sabe tudo, mas vai ter que ter em atenção até que ponto os seus pensamentos e a sua busca por harmonia e equilíbrio na sua vida possam estar a promover um certo desequilíbrio, não é? Vai estar a promover essa tal sabotagem nas vossas vidas. Talvez por estarem demasiado concentrados no chamado e no conflito que aconteceu logo anteriormente. Aqui eu vou sentir que se calhar muitos de vocês vão sentir-se um bocadinho desfasados. Eu digo porque também tenho em base a astrologia astronómica e então a roda aqui não coincide a 100%, né, com essas ideologias. Mas estou a ver, por exemplo, logo aqui a seguir temos a carta da balança, né, da justiça, mas ela está em Escórpio. Que na verdade, em termos de astrologia astronómica está correto. Mas acho que o final de setembro e essa parte de outono vai ser novamente um grande desafio. Houve um pequeno desafio aqui, grande talvez desafio aqui em fevereiro, e houve todo um desenvolvimento ao longo do ano para poder culminar, acho que aqui em agosto, onde realmente há oportunidade para começar uma nova etapa na vida, mas é aí que vai haver se calhar uma certa dúvida e vão ter que ser firmes nas vossas convicções e nos vossos valores.
para quando chegarem a setembro, se houver esse tal conflito nas vossas vidas, quer seja interno, quer seja com outras pessoas, é tentarem concentrar então no vosso chamado, naquilo que realmente sentem ter alinhamento nas vossas vidas. E então em outubro, onde parece que está a haver um novo princípio, uma purificação, uma renovação e a oportunidade emocional ou espiritual, possa estar a haver uma certa sabotagem. Às vezes, quando a pessoa reformula o seu avatar ou o seu ego, tem uma fase de transição, mas depois pode pensar, por exemplo, que é superior, que tem mais consciência que os demais e que já tem essa capacidade de julgar acima dos outros, né? Que é destruir o seu ego para depois ter essa visão tipo de superioridade, que afinal acaba por ser o ego na mesma, simplesmente que agora é o ego espiritual ou uma nova iteração desse mesmo ego, né? E pronto, e ao longo da vida nós temos que passar por isso várias vezes para ir refinando a nossa percepção desse processo, que é para não estar a apegar à identidade que criamos, mas sim perceber o quanto ela pode ser maleável e mudada e transformada ao longo dos tempos, né? Agora é preciso conhecermos a nós próprios para entendermos quais são os valores ou as coisas que nós realmente preservamos em todas essas mesmas iterações pelas quais passamos. Porque é natural que a gente tenha que se adaptar às situações, mas há certos valores e certas coisas que nós, que se perduram, que normalmente ficam, né? E quando não perduram e quando tem a ver com algo profundo da pessoa e ela não a aplica, acaba por sentir-se mal e desfasada e não vivendo a sua verdade. Então ali em outubro tenho uma certa atenção com a criação de um ego espiritual em que possam ter uma ideia de superioridade, por assim dizer, mas isso acaba por ser a sabotagem possa estar a acontecer. Isto é uma interpretação, mas eu estou a ver muito um bocado nesse sentido, porque muita gente passa pela noite negra da alma e dissolve o seu ego e tem toda essa transformação profunda, muitas vezes que vai ligar a algo além de si própria, mais espiritual. Inclusive pessoas, pronto, tipo os veganos também têm um bocado essa tendência, têm uma visão de superioridade em relação aos demais, porque é como se tivessem superado demónios internos e continuam a ver nos demais esses demónios. Mas pronto, isso aí é a nossa capacidade de julgamento, mas temos tendência a projetar nos demais esses julgamentos e afinal estamos a projetar as nossas próprias sombras porque nós não estamos a integrá-las. E talvez que aqui em setembro esse tal conflito que possa estar a acontecer tenha a ver com isso, em que a pessoa vai ter que ganhar consciência do quanto possa estar a julgar a si ou aos demais e que isso são projeções dos aspectos sombra, os quais ainda necessitam ser integrados. Que depois pode vir a desenvolver-se, onde aprofunda em outubro, onde por um lado sim, tem coisas muito boas, né? Porque o As de Copas em si é uma carta muito boa de purificação e de ligação com algo divino, com algo mais profundo, e é como que um novo princípio, né? Agora, nesse novo princípio, a pessoa, se não tem consciência, plena consciência do que está a fazer e apenas vai, lá está, intuitivamente, pode haver o aspecto mental a também tentar sabotar, porque a pessoa não está preparada para até 100%, faz parte do processo, mas a pessoa só praticando e só passando por isso é que realmente vai poder praticá-lo. Não é pensar, isto não é para mim. E pronto, então vai impedir o seu progresso, o seu desenvolvimento. Teve se calhar o ano todo a desenvolver e vai chegar se calhar ali novamente vai ter dúvidas. Aliás, isso aí tem a ver com certos aspectos sombra da energia de balança, que é a indecisão, e aí então possa estar a haver um certo conflito entre a mente e o coração. Isso para chegarmos então a novembro, onde temos aqui a energia de escorpião. Pronto, a energia não é a energia de escorpião, mas em novembro normalmente está mais associado com escorpião e também com Ofiucos, que não está incluído aqui nesta leitura. Está incluído, mas
de outra forma, porque o Fiuk não aparece relativamente à divisão dos meses ou desta simetria feita que é utilizada já desde a antiguidade, né? Os 30 graus de cada signo a ver com os 12 meses do ano, que isso aí é a perspectiva da Terra em relação à roda tropical, essa interpretação. Mas pronto, estou a utilizar aqui não na astrologia, mas em termos de identificação de cada mês do ano. Novamente, não é para estar a confundir isto com a astrologia. Apesar de temos que, pelo menos eu utilizo os arquétipos e as energias para poder fazer essas interpretações. Então, naturalmente, vou falar dos meses, vou falar dos signos, vou falar dos números, vou falar um bocado dos aspectos alquímicos como possam estar a jogar. E pronto, aqui em novembro temos novamente, temos uma arcana maior, temos a arcana maior de balança. Então isto aqui lá está, vai estar a ecoar, vai estar a transvasar. Tal como tivemos julho e agosto aqui mais ou menos a trabalhar em conjunto, eu acho que outubro e novembro também vão ser 2 meses onde vai haver muito aprimoramento e aprofundamento dentro destes conceitos de transformação. Em parte podem ser catalisados ou iniciados aqui em setembro nessa transição para o outono, onde ali e nem sei se aqui não vai ser uma fase de eclipses que possa estar a acontecer, para daí talvez até ao final do ano haver então grandes transformações internas em jogo. De todas as formas, mesmo de novembro, não só temos a energia de balança em busca de um certo equilíbrio na sua vida, mais harmonia e beleza, como também, lá está, 10 de espadas novamente. Então a energia geral da leitura vai talvez ser sentida ao longo do ano, mas sobretudo acho que vai ser em novembro quando vai bater muito forte. Ou pelo menos parece ser isso, quando a pessoa realmente teve que ganhar bagagem e uma certa aprendizagem ao longo do ano para poder aprender a dissolver o seu ego, transformar a sua casca, libertar-se de certos aspectos que já não está a servir na sua vida e ter que lidar com certos conflitos, tanto internos como com os demais, que possa levar a essa tal transição dentro da dúvida, dentro da autossabotagem, mas tudo isso é para a pessoa ganhar mais equilíbrio na sua vida e ter que enfrentar situações difíceis onde finalmente não vale a pena estar a enganar-se ou a dissimular as coisas como elas são. É também necessário ter que enfrentar às vezes situações complicadas e difíceis para poder deixar ir. E aqui, ainda por cima, como é o mês de novembro, é um mês geralmente associado com o Escorpião, também tem a ver com o Fiuk, né, como estava a dizer, mas o Fiuk é mais para o final do mês. Mas pronto, aí em novembro, onde há então essa transição pronto, para a energia de Escorpião, é a energia de transformação e libertar. Então o tema geral da leitura está ali a bater muito forte no mês de novembro. Então acho que até novembro vai ser toda uma preparação para poder chegar ao verdadeiro culminar da situação, que vai ser ali em novembro, onde a pessoa vai ter que enfrentar a si própria, aos seus aspectos sombra, e ter que finalmente libertar-se daquilo que já não serve na sua vida, por mais que lhe custe, porque é uma questão de equilíbrio, de justiça, de harmonia e de beleza na sua vida, que não vai poder perdurar ou não vai desenvolver como deveria ser enquanto a pessoa viver apegada ou limitada por essas crenças e coisas que a derrubam, que acabam por pô-la abaixo. E como Escorpião está associado com a energia da transformação, da profunda transformação, né? Você tem como planeta regente Plutão, então aí realmente há aí um trabalho muito profundo, e acredito mais que o ano praticamente todo tem sido mais uma preparação para chegar a esta batalha final, por assim dizer, onde as pessoas vão ter que enfrentar a si próprias. Toda esta transição tem a ver realmente com preparar-se para uma próxima etapa, e obviamente vocês vão ter que construir o vosso avatar para poder enfrentar o que está aí pela frente, né? Se vocês forem a ler uma história, essa história geralmente tem sempre
pelo menos o protagonista, né? Agora, esse ou essa protagonista tem uma história, tem uma atitude, tem uma forma de poder enfrentar as situações, né? E é isso que está, acho eu, a acontecer ao longo deste ano, onde temos que adaptar quem nós pensamos ser para poder desenvolver a nossa narrativa naquilo que poderá, em que se poderá desenvolver a longo prazo. E este ano, o ano 2026, é realmente o marco, aquilo que marca o princípio da aventura, basicamente. Então é preciso primeiro conhecer-se a si próprios e ter as bases necessárias de quem nós pensamos ser para poder progredir em frente. E claro que não vai ser fácil, vai haver dúvidas, vai haver uma certa sabotagem, vai haver todo um processo de transformação, de deixar ir, de afastar-se daquilo que já não serve, de continuar a preservar essa tal esperança e saber que as boas coisas vêm a longo prazo também. Não é só desejar esse happily ever after, né? essa conclusão do conto de fadas, que é tudo bonito para sempre, mas não é um trabalho constante que a pessoa vai ter que fazer, e é preciso então ter essa tal autoanálise necessária para poder libertar-se daquilo que não serve. Com isso chegamos então a dezembro, onde temos o As de Pentáculos, o As de Ouros e a Força. A sério, isto para acabar o ano é do melhorzinho, porque lá está, novos princípios. Não é só novos princípios, tenho vindo a falar de novos princípios, porque lá está, isto é novos princípios, mas lá está, o Copas é novos princípios emocionais, enquanto para mim o As de Pentáculos são novos princípios materiais, físicos, são coisas manifestas, coisas que a gente pode experienciar e ver na vida real. Não é só na mente, ou nas emoções, ou naquilo que desejamos, mas sim é algo que manifesta, é algo manifesto em si. E não só é algo manifesto, como que está associado com a energia da força, com a arcana maior associada com o leão. E o que é que esta carta quer dizer? Que é o dominar as suas emoções, a dominar a si próprio, as suas partes mais selvagens. Estão a entender? Então isto aqui está muito bom, porque isto aqui vai acabar por repercutir-se um pouco com esta etapa. Eu estou a ver mais aqui para julho, né? Quando houve aquela história que eu falei entre o lobo e o cão, né? Não é que haja uma certa rivalidade, mas nós por vezes estamos divididos entre os nossos aspectos domesticados e os nossos aspectos mais selvagens. E é toda uma aprendizagem em ganhar consciência como isso está-nos a afetar, a nós e às nossas vidas, para podermos ver como manifestar aquilo que realmente queremos nas nossas vidas, permitir esses novos princípios. E agora, esses novos princípios, nós já temos mais consciência, mais inteligência emocional e saber como lidar e como lidar com os tais aspectos. Aqui com o leão, aqui era com o tal lobo. Então, ao longo do ano, a pessoa, para quem esta mensagem vai direcionada, vai ter muita inteligência, muitas oportunidades de desenvolver a inteligência emocional, se assim o permitir. Para permitir isso, há todo um processo de luto ou de enfrentar situações, emoções complicadas, mas também há muita oportunidade em desprender-se dessas ideologias e não concentrar-se tanto na negatividade da vida ou do que nos envolve, porque muitas vezes isso aí é apenas uma interpretação. E aqui então, para podermos chegar a um novo patamar, é preciso deixar ir tudo aquilo que já não nos serve, permitir essa transformação e transição, pois só assim é que a pessoa vai encontrar mais equilíbrio, mais justiça, mais beleza na sua vida. Claro que não é dada, é adquirida, é ganha, porque vai haver sacrifícios, vai haver situações difíceis a enfrentar ao longo do caminho. Mas parece que o ano, aqui em dezembro, realmente é aqui que finalmente sim começa a aventura, por assim dizer, onde está o manifesto, e a pessoa então já estará se calhar mais equipada ou mais preparada para poder enfrentar a adversidade, porque este ano já tem vindo a preparar muito nesse sentido, na dissolução do ego,
e na preparação e desenvolvimento da inteligência emocional para permitir seguir em frente, né? Agora, claro, há muito apego ainda por lidar aquilo que nós pensamos ser, ou aquilo que a gente gostaria que as coisas fossem, e então pronto, nem sempre é assim, né? E então é toda uma aprendizagem. Bem, isto até não está muito mal. 1h30 para poder fazer toda esta leitura. Agora então, se talvez possa começar a entrar em certos aspectos. Aliás, vou fazer uma pausa e vou fazer um segundo vídeo, então a aprofundar sobre certos aspectos e então dar os oráculos relativos a esta leitura, que assim torna-se um pouco menos maçador. Já 1h30 de leitura já é bastante extensa. E há muita informação que, pronto, que a pessoa ouve, mas passa-lhe pela orelha, mas talvez possa vir a servir então ao longo deste ano para poder ajudar. Agora então vou fazer outra leitura, vou manter o mesmo padrão de base para interpretar, mas agora já vou então ver as dinâmicas da oposição, dos aspectos, as tríades, e aprofundar com alguns oráculos que possam vir a ajudar, ok? Então, espero que tenham gostado desta primeira parte e pronto, e que venham a desfrutar igualmente da segunda parte que já vou realizar então a seguir. Até já.